Impermanência. Vamos falar sobre a impermanência, tá? Que é importante. Eu convoco a vocês a me dizerem, né, o que nessa sala que vocês estão aí, nesse ambiente, o que nesse ambiente é impermanente? É permanente, aliás. O que nessa sala, olhem aí, olhem um pouquinho à volta de vocês. O que tem aí? Olhem mesmo o que tem aí à volta. Quadro, porta, objetos. O que isso vai ficar para a eternidade? Conta para mim. Tem alguma coisa aí que vai ficar para a eternidade? Fala para mim. A casa que vocês estão, se não cuidar, ela em 10 anos está abaixo. Se não cuidar minimamente, ela em 10 anos, bluff, ela desce. 10 anos. Se cuidar permanentemente dela, também não. Também não. Pode durar 10 mil anos, Clélia Maria. Mas uma hora, vai embora. Nada, absolutamente nada. Nada. Né? Assim, o resumo da ópera. Né? O planeta Terra pode ficar. Isso, até o Sol chamar ele de volta, pela gravidade. Vai ser engolido dentro do Sol e explodir em centenas de trilhares, de bilhões, de 4 trilhões de átomos para o universo inteiro. Né? Então, poderia dizer que um átomo, né, é algo mais permanente. Também não sei até quando ele é permanente. Não, os diamantes não, acabei de falar, nada. Absolutamente nada, zero. Né? Acabei de dizer. Daqui 300 milhões de anos, bilhões de anos, sei lá quanto, 4 bilhões de anos, não sei quanto tempo, não tenho essa informação precisa na cabeça, a Terra vai voltar pro solzinho, vai ser incorporado com o Sol, explodir em milhões de pedaços. Puf, acabou, já era. Então, não tem absolutamente nada que seja permanente, a não ser o cara, o Criador. Essa é a única coisa permanente que tem aí. Né? Me parece, né? Me parece que é a única coisa permanente. O resto é tudo transitório. Transitório. Sua mão direita pode ter vindo de Andrômeda, à esquerda de Marte. Esses átomos estão correndo aí, esse universo, há quase 13 bilhões de anos. E agora eu vou chocar alguns de vocês, talvez outros saibam. Eu vou chocar vocês aqui em algo que é muito importante. Tá? Sua parede do seu estômago, ela é refeita a cada 30 dias. A cada 30 dias você tem uma parede do estômago nova. Nenhuma célula que está ali fica. Quer ir além? A cada 3 anos você tem 90% do seu corpo completamente novo. 10 anos, não existe uma célula que existia no seu corpo há 10 anos atrás. Seu coração, de tempo em tempo, é um coração novinho. De células que morrem, células que nascem, que são produzidas. É isso que produz ainda o envelhecimento. Que as suas células, por causa do telúmero, que é o finalzinho que a gente tem do nosso DNA, o telúmero é o rabinho, eu acho que é do DNA, posso estar falando bobagem, mas acho que é o DNA. O finalzinho do DNA, que é o telúmero, ele vai encurtando, né? E é isso que vai trazendo o envelhecimento. As fórmulas de rejuvenescimento que tem hoje é toda em cima desse trabalho do telúmero, para trazer um retardo desse encurtamento do telúmero. Então, o importante é a gente dizer que nem aquilo que a gente acha que é permanente, porque ele está se renovando o tempo todo. E é um órgão completamente novo que você acha, olha a ilusão, que sempre esteve ali e que é a mesma coisa. Seu coração já morreu e já reviveu milhões e milhares de vezes. Seu rim, seus pulmões, esse corpo todo. 10 anos não tem uma célula, 10 anos, nenhuma. 3 anos, mais de 90% do seu corpo é completamente novo.
Então, a pergunta, né, que eu faço aí é a respeito, fazendo um parênteses, né, da conduta. O que é que você está repetindo que você vai replicando o mesmo corpo, a mesma matriz? Você quer mudar? Você tem que mudar a matriz. Se você continuar com os hábitos e as condutas iguais, você vai replicar a mesma coisa. Por isso que parece que é a mesma coisa. Mas se você muda esse lugar, precisa de um tempo. 3 anos depois, não tem mais nada novo. Faz 10 anos que eu não como carne. Não tem mais nada daquilo que foi há 42 anos aqui dentro. Mas precisou 10 anos para isso acontecer. E eu vou dizer algo muito forte para vocês. A mesma coisa é a produção de um câncer. Um câncer não nasce de um dia para o outro. Um câncer, ele é retroalimentado durante 10 anos. Células cancerígenas, nós todos temos no nosso corpo. É produzido o tempo todo células defeituosas que são eliminadas. O corpo tem uma defesa criada, que ele vai eliminando essas células. O que é o câncer? A não eliminação dessas células e a proliferação delas. Muita gente começa a produzir um câncer, muda o hábito da vida e aquilo vai embora, ela nem sabe. Pegaram o que eu estou falando? Pegaram a chave? Não, Luzia Solange? Não? Câncer são células que foram criadas de uma forma anômala, defeituosa, e que se proliferam. Porque o que é uma célula? O que é uma segunda célula? É a replicação daquela célula. Ela vai replicando, por isso tem um coração novo. Está morrendo células do coração o tempo todo e nascendo novas células no seu coração. Essa é a renovação. A mesma coisa é um câncer. Fez lá uma célula que não estava, que não deu bom. E aquilo começa a replicar. Uma vira duas, duas vira quatro, vira 16, 18, que nem um bebê nascendo. Isso é câncer. O tumor que ele vai produzindo. Só que isso é isso, doença silenciosa. Isso vai indo, vai indo, vai indo. Como é que isso acontece? Por má conduta do seu corpo. Você conduziu o seu corpo de uma forma equivocada. Emocional, física, psicologicamente, etc. Enfim, está tudo junto. O psicossomático, o emocionático, e assim por diante. Então, o que acontece é que um câncer, ele não se produz em um dia. Ele não se produz como um bebê em 9 meses. Ele leva anos se desenvolvendo. Entende o que eu estou falando agora? E o que acontece é que, às vezes, ele começa a se desenvolver por determinado conduta e hábito que você está tendo, por frustração, medo, rancor. Rancor produz muito câncer, muito. E você resolve isso na sua vida por algum motivo e aquilo vai eliminando. E passa a não se desenvolver mais. Às vezes fica estacionado. E aí descobre no exame que está lá, mas está estacionado, não cresce, né? Mas também não regride, e assim por diante. Eu falo que a pessoa, para produzir um câncer, ela tem que ser muito boa. Ela tem que cumprir bastante regra, entendeu? Assim, ó, diariamente, cumprir aquela regra e aquela conduta. Bom, então, tudo isso para dizer que a impermanência, ela é contínua, mesmo quando a gente acha que é permanente aquilo. Mesmo quando a gente acha que é permanente. Não é. Está se renovando e trocando o tempo todo esse lugar. Senão não daria conta. Imagina um coração com as mesmas células, né? Do princípio até agora. Não funciona. Né? Por isso que tem que ter essa renovação das células. Então, entrar em contato petrificado, o que é petrificado? Você está petrificado?
Não sei o que você está falando. Você é co-anfitriã, não mais. O que você, você saiu do outro? Coração de pedra. Ah, é. Eu falo que começa com o coração peludo, né? Às vezes eu indico uma depilação no coração. Eu falo, você está precisando fazer uma depilação no coração. Está peludo esse coração, entendeu? Espinhudo. Né? Vai fazer uma depilação nesse coração aí. Né? Que não está dando, não. Bom, então a impermanência é importante. Né? Bom, acho que a última coisa que eu quero trazer hoje, porque esse tema ele é, nossa, ele é vasto, né? Mas a última coisa que eu quero trazer aqui para vocês hoje sobre isso e abrir para perguntas, né? Obviamente, é a relação da impermanência desse corpo físico com a passagem dele e os elementos, os 4 elementos. Nosso corpo, ele é a constituição do nosso planeta. Por isso que é uma bobagem as pessoas tentarem achar um corpo humano num outro planeta, é outro ecossistema. Não vai achar, a não ser que lá esteja mineral, vegetal, animal, terra, fogo, água e ar. Aí vai achar um humano lá, senão não vai achar humano. Cara, é tão bobo isso. Tão bobo. Vai achar outra constituição, que são os ETs. A constituição daquele planeta, que se desenvolveu com aquelas condições. Senão, não há condição. Então, o corpo físico, nosso corpo físico, ele é e permeia todos o cetenário terrestre. Nós temos minerais no corpo, nós temos os vegetais no corpo, constituição vegetal, né? Animal, a terra, o fogo, a água e o ar. Os 4 elementos. No corpo físico. Contém os 7. Os 3 reinos e os 4 elementos. O que acontece é que, na nossa passagem natural, esses elementos eles vão se cessando, exatamente igual à constituição dele. Primeira coisa, a deficiência dos minerais. Os minerais começam a não fazer mais função e sentido no corpo. Então, quem tem a minha idade, eu tenho 53 anos, eu já faço reposição de minerais. Por exemplo. O que é isso? Medicina anti-idade. Né? Esse é o lugar que você vai retardando a história. E assim sucessivamente. Os vegetais, está ligado à microbiota intestinal e outros lugares. Né? O animal também, você vai perdendo o seu instinto. Né? A pessoa que está para fazer a passagem, ela tem muito medo. Ela perde a coragem. Esse é o primeiro sintoma que se encontra ali. Né? Mais visível. Fica frágil, vulnerável. O que é o que o animal tem de mais desenvolvido? O instinto. Então, vai perdendo essa capacidade instintiva, inclusive de própria sobrevivência. Você vê um leão, por exemplo, quando ele perde o reinado dele. Perde por quê? Né? Ele perdeu para um mais jovem. Né? Ele perdeu essa capacidade de proteção. E dá lugar ao outro, né, que está com essa preservação, está com esse instinto preservado. Bom, o que acontece é que a pele afina, que é a terra, esse é o processo. A pele começa a afinar, você pode olhar a pessoa que é velha, velhinha, que está envelhecendo e está indo. A pele vai murchando, né, e vai ficando fininha que nem um papel. Né? Exatamente assim. Começa a perder o líquido, que é a água. Então, muitos começam com continência urinária e perde o controle da bexiga e perde a capacidade de absorção de água. Né? Toma água, os rins começam a ter problema, a parar, etc. Então, a água se vai. Depois, o quê? Começa a sentir frio, né? Principalmente nas extremidades, né? na mão e nos pés. Né? E se você perceber, ele vai se concentrar no tronco, no centro do tronco, para o quê? Para preservar as funções vitais, esse calor. E por último, o calor se vai,
né? E quando o calor se vai, o último sopro, o ar, vai embora. É um processo, cara, belo. É um processo lindo e belo, cara, que se você olhar, entende? Sem apego. Porque o que a impermanência nos traz é a questão do desapego, da compreensão e consciência que, na realidade, nós não temos nada. E, ao mesmo tempo, temos tudo, que é Deus, que é o todo.